Groenlândia, um território americano? Essa foi a ideia proposta pelo presidente do EUA, Donald Trump. Naturalmente, a notícia correu o mundo e até gerou vídeos cômicos nas redes sociais. A ideia de os Estados Unidos anexarem a Groenlândia soava completamente ridícula. Contudo, também gerou debates sérios entre os líderes da Europa. Chegou até a levar ao envio de um pequeno contingente de pessoal militar para a Groenlândia, envolvendo Alemanha, Suécia, Noruega, Finlândia, Países Baixos e o Reino Unido. Os Estados Unidos mantêm uma pequena base na Groenlândia há muitos anos. Atualmente, estacionam lá cerca de 150 soldados. Mas o que o presidente Trump propunha não era apenas ter uma instalação militar, mas tornar a Groenlândia num território americano. A crise diplomática diminuiu em poucas semanas, mas para alguns, a controvérsia foi mais um sinal de que a relação entre os Estados Unidos e a Europa está a fraturar-se. É difícil negar. Qual será o futuro dos Estados Unidos e dos seus aliados europeus? O status quo de décadas acabou? E se está a mudar, por quê? Havia razões reais para o presidente americano querer a Groenlândia. Do ponto de vista da segurança, esta terra ártica oferece vantagens estratégicas em caso de conflito com a Rússia ou a China. A Groenlândia é também rica em recursos naturais importantes. As abordagens americanas para adquirir a Groenlândia não são inéditas. Nos últimos 200 anos, o governo do Zequei Stiwa demonstrou interesse em controlar a Groenlândia pelo menos 5 vezes. Mas o anúncio do presidente Trump não soou a proposta, mas sim a exigência. E, previsivelmente, os europeus reagiram com choque e alarme. O presidente Trump acabou por recuar nas suas declarações originais. Mas todo o assunto expôs mais uma fratura numa relação cada vez mais instável entre a América e a Europa. Para além das manchetes chamativas e da postura política, o que está realmente a acontecer nesta relação transatlântica e para onde ela se dirige? Os Estados Unidos e a Europa são aliados há décadas. A maioria de nós que vive nos Estados Unidos ou na Europa não se lembra de ser de outra forma. Talvez alguns se lembrem da Segunda Guerra Mundial, mas seriam a exceção. Outros podem ser velhos o suficiente para se lembrarem dos anos pós-guerra ou terem ouvido histórias sobre a guerra. O ponto é que, não há muito tempo, os Estados Unidos, a França, a Grã-Bretanha e outros países aliados estavam envolvidos numa guerra total na Europa contra a Alemanha, a Itália e as outras potências do eixo. Foram precisos 6 longos e sangrentos anos para a encerrar. O custo foi imenso. Estima-se que entre 60 e 80 milhões de pessoas morreram, se contarmos as mortes militares e civis. Foi um nível impensável de carnificina e destruição de vidas humanas. Em termos de perdas financeiras e materiais, foi devastador. A agricultura foi interrompida. Os sistemas de transporte interno foram destruídos. Cerca de 30% das casas na Grã-Bretanha foram danificadas ou destruídas, citando a Enciclopédia Britânica. Em 1945, as economias da Europa Ocidental estavam em paralisia quase total. Mesmo após o fim dos combates, outra dinâmica surgiu. Quando a Alemanha nazi e as potências do eixo foram vencidas, surgiu uma nova ameaça, a Rússia Soviética. Nasceu assim uma relação estratégica entre os Estados Unidos e a Europa, chamada Organização do Tratado do Atlântico Norte, ou NATO. O Tratado do Atlântico Norte foi assinado em 4 de abril de 1949, com o vital artigo 5 sobre defesa coletiva. O artigo 5 estipula que um ataque a um país da NATO é um ataque a todos. O acordo da NATO tem sido a marca da política de segurança americano-europeia durante décadas. Liderada pelos Estados Unidos, a NATO tem mantido um guarda-chuva protetor de defesa sobre a Europa desde então. Mas com a queda da União Soviética em 1991, muitos questionaram a necessidade da NATO. Era ainda necessária? Descobriu-se rapidamente. Em 2014, a Rússia voltou a causar ansiedade na Europa ao invadir a Crimeia e apoiar separatistas no leste da Ucrânia.
Aumentar os gastos com defesa voltou a ser uma prioridade na Europa. Em 2015, Ashton Carter, durante uma visita à NATO, instou a Alemanha a aumentar os gastos com defesa para assumir uma maior responsabilidade na defesa da Europa. Mas apenas 2 anos depois, durante a sua primeira administração, o presidente do sequescenio, Donald Trump, abalou os nervos europeus ao questionar o valor de estar na NATO. Grande parte da razão era financeira. É caro manter um grande número de tropas no estrangeiro quando os sequescenio estão a ter problemas econômicos em casa. E então o presidente causou um incêndio político quando inicialmente escolheu não se comprometer novamente com o artigo 5, o princípio fundamental da NATO. Em resposta, a então chanceler alemã Angela Merkel declarou: "Só posso dizer que nós, europeus, temos de pegar no nosso destino nas nossas próprias mãos. Os tempos em que podíamos contar plenamente com os outros acabaram um pouco." Em 2019, 2 anos depois, um observador europeu observou que, durante gerações, os presidentes americanos costumavam trabalhar arduamente para fortalecer os laços com a Europa. Mas o presidente Trump era diferente. Com ele, esses laços estavam a ser afrouxados ou deliberadamente rasgados. Note este artigo de 14 de janeiro de 2019. Com cada visita à Europa e cada tweet da Casa Branca sobre o custo da NATO ou as tarifas da UE, este presidente deixa claro que acredita que a Europa é mais frequentemente um impedimento do que um aliado. Nenhum dos seus antecessores teria sonhado em chamar a UE de inimigo, como o presidente Trump fez numa entrevista recente sobre comércio. Isso foi em 2019. A retórica antagônica só tem crescido novamente nos últimos anos. O político noticiou em 18 de março de 2025 que o futuro chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, reagiu a uma nova realidade alarmante em que a América do presidente do sequescenio, Donald Trump, já não poderia ser confiada para proteger a Europa e poderia até agir para prejudicá-la. Perante as ameaças à nossa liberdade e paz no nosso continente, o mantra "o que for preciso" deve agora aplicar-se à defesa da Europa. Merz disse aos jornalistas no início deste mês, ao anunciar um plano histórico de endividamento que poderá libertar 1 bilhão de euros em novos gastos para defesa e infraestruturas na próxima década. O artigo noticiou que o chanceler Merz, numa entrevista na televisão pública em 16 de março, afirmara: "A reunião na Casa Branca entre Zelensky e Donald Trump mostrou realmente todo o drama em que vivemos hoje em termos de política de segurança, e é por isso que tivemos de agir rapidamente. Temos agora de seguir um caminho mais independente da América. Chegou a hora da Europa." O colega apresentador Gerald Weston escreveu um artigo completo para a revista Tomorrow's World de julho a agosto de 2025 com o mesmo título, A Hora da Europa Chegou. Pode encontrá-lo no nosso website omundodeamanha.org. A relação americano-europeia está a mudar, e tem vindo a mudar há anos. Mas por que e para onde irá? Os espectadores de longa data do O Mundo de Amanhã sabem que, para entender a profecia bíblica, é preciso entender que muitas nações mencionadas na Bíblia têm nomes diferentes hoje. Considere as nações modernas descendentes dos britânicos no mundo, incluindo os Estados Unidos. Pode rastreá-las até aos patriarcas na Bíblia, se souber onde procurar. O patriarca Abraão viveu há cerca de 4.000 anos. A sua vida está registrada no livro de Gênesis. Deus prometeu aos descendentes de Abraão muitas bênçãos maravilhosas por causa da sua fé e obediência. Incluídas nessas bênçãos estava a promessa de grande riqueza material. Abraão teve um filho, Isaque. As mesmas bênçãos foram passadas para o filho de Isaque, Jacó. O nome de Jacó foi alterado por Deus para Israel. Muitos assumem que os únicos descendentes de Israel são os judeus, mas quando se olha para a Bíblia, descobre-se que Judá, o ancestral dos judeus, foi apenas um entre os 12 filhos de Israel. Como explicamos frequentemente no O Mundo de Amanhã, todos os judeus são israelitas, mas nem todos os israelitas são judeus. Isto é vital para entender. Outra forma de pensar é que todos os alemães são europeus, mas nem todos os europeus são alemães. Agora, por que isto é importante? Considere uma profecia inspirada proferida por Jacó, ou Israel, antes de morrer. Está registrada em Gênesis 49, versículos 1 e 2. E Jacó chamou os seus filhos e disse: "Reúnam-se para que eu vos diga o que vos acontecerá nos últimos dias.
Isto é significativo, porque quando a Bíblia fala dos últimos dias, refere-se principalmente ao tempo imediatamente antes do regresso do Messias. Noutras palavras, Jacó, ou Israel, estava a prever o que aconteceria aos seus descendentes nos tempos finais. Se entendermos que estamos a viver nesses tempos finais agora, ele estava a falar do nosso mundo hoje. Israel profetizou sobre os judeus nos versículos 8 a 12. Mas depois falou do seu filho José nos versículos 22 a 26. Notem, em Gênesis 49, versículo 22. José é um ramo frutífero junto a uma fonte. Os seus ramos correm por cima do muro. Quem quer que José seja, ele seria um povo frutífero, expansivo e até colonizador. É disso que se trata quando fala de ramos a correr por cima do muro. Então, que nação ou grupo de nações tem sido conhecida por ser um povo colonizador nos últimos 200 ou 300 anos? Notem o que diz em Gênesis 49, versículos 23 e 24. Os flecheiros lhe deram amargura, e o flecharam, e o perseguiram. O seu arco, porém, permaneceu firme, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do poderoso de Jacó, donde é o pastor, a pedra de Israel. Que nação ou grupos de nações detiveram o estatuto de superpotência nos últimos 200 ou 300 anos? Após a derrota da Armada Espanhola em 1588, a Grã-Bretanha, da tribo de José, acabou por ascender à proeminência e dominar os mares através da sua poderosa marinha. Após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, outro descendente de José, assumiram essa posição de preeminência e desfrutam de um poder sem precedentes desde então. Continuando, Jacó, ou Israel, previu em Gênesis 49, versículos 25 e 26. E pelo Todo-Poderoso que vos abençoará com bênçãos do céu, bênçãos do abismo que jaz embaixo, bênçãos do peito e do ventre, as bênçãos do teu pai excederam as bênçãos dos meus antepassados, até ao limite máximo das colinas eternas. Estarão sobre a cabeça de José e sobre a coroa da cabeça daquele que está separado dos seus irmãos. Que nação ou nações foram abençoadas economicamente, em crescimento populacional e em riqueza agrícola e mineral nestes tempos finais? Certamente podemos reconhecer que as nações descendentes dos britânicos foram abençoadas como nenhuma outra. No seu livro O Mundo Pós-Americano, publicado em 2008, o escritor e comentador da CNN Fareed Zakaria escreveu isto: estas duas superpotências ajudaram a criar e manter uma economia mundial aberta, protegendo rotas comerciais e vias marítimas, agindo como credores de último recurso, detendo a moeda de reserva, investindo no estrangeiro e mantendo os seus próprios mercados abertos. Também inclinaram o equilíbrio militar contra os grandes agressores das suas épocas, da França de Napoleão, a Alemanha e a União Soviética. Apesar de todos os seus abusos de poder, os Estados Unidos foram o criador e mantenedor da ordem atual de comércio aberto e governo democrático. Uma ordem que tem sido benigna e benéfica para a vasta maioria da humanidade. Essa é uma grande soma do Sr. Zakaria. Em geral, as políticas e estruturas estabelecidas pelos britânicos e herdadas pelos americanos têm sido uma bênção para o mundo. Ele menciona vias marítimas e rotas comerciais. Em termos bíblicos, isto fala de uma promessa que Deus deu a Abraão e aos seus descendentes, conforme registrado em Gênesis 22, versículo 17. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na beira do mar, e a tua descendência possuirão o portão dos seus inimigos. Olhe apenas por um momento para os portões marítimos estratégicos que a Grã-Bretanha controlou no seu auge, e os Estados Unidos em muito menor grau. O Canal de Suez, o Canal do Panamá, o Estreito de Gibraltar, o Estreito de Malaca, o Porto de Dover, o Cabo da Boa Esperança, o Estreito de Hormuz, Singapura e Hong Kong. Só para citar alguns. Deus prometeu que os descendentes de Abraão possuiriam os portões dos seus inimigos. Como é que isto poderia ser apenas por acaso? As nações descendentes dos britânicos provêm da antiga tribo de José. José foi um dos filhos de Jacó, ou Israel. As nações descendentes de José foram profetizadas a receber grandes bênçãos materiais e militares de Deus. Mas também foram avisados que cairiam se desobedecessem a Deus que os abençoou, e é aí que a Europa entra em cena, especificamente a Alemanha.
Podemos identificar a Alemanha na história antiga? Sim, como os assírios. Até escritores seculares notaram os paralelos entre os alemães e os assírios. Em 1995, Klaus Fischer, professor de História e Filosofia no Allan Hancock College, escreveu sobre a Alemanha sob o regime nazi. Ele disse isto: rituais engenhosos foram criados para quebrar a individualidade. Colunas em marcha, comícios de massa. Foi um vislumbre de beleza sinistra que o mundo não via desde os tempos dos antigos assírios. A maioria destes planos grandiosos, colonizar a Rússia, anexar a Crimeia, etc., foram adiados pelas exigências da guerra, mas refletem a natureza assíria da política alemã para com os povos conquistados. Não se via nada assim desde os tempos dos antigos assírios. No seu livro de 1985, o historiador Arthur Farrell fez esta observação arrepiante, após rever apenas um relato de atrocidades assírias sobre um povo conquistado. Este documento macabro é quase tão revoltante como fotografias de campos de concentração nazi e tem poucos paralelos na história. Roscoe Lewis Ashley, no seu livro de 1921, Early European Civilization, escreveu que os assírios eram, especialmente, fãs de guerra que travavam contra os seus inimigos com ferocidade e crueldade. Ele também notou que os assírios deportavam povos subjugados em dezenas de milhares. Isto lhe soa familiar dos tempos modernos? Não é difícil ver a ligação. Outros paralelos e símbolos como a cruz de ferro e a águia e o disco solar ligam os alemães modernos aos antigos assírios. Estes e muitos outros paralelos são notados noutro guia de estudo que produzimos intitulado Alemanha e Profecia. Pode aceder a isso online em omundodeamanha.org. Não são apenas semelhanças militares que ligam a Alemanha moderna e a antiga Assíria. Numerosos historiadores notaram padrões de migração que levam das antigas terras da Assíria, através do Médio Oriente e as costas do Mar Negro, bem no coração da Europa. O lexicógrafo William Smith escreveu em 1904: os alemães consideravam-se indígenas no país, mas não há dúvida de que eram um ramo da grande raça indo-germânica que, juntamente com os celtas, migraram para a Europa a partir do Cáucaso e dos países em redor dos mares Negro e Cáspio, num período muito anterior aos registros históricos. Assim, a Alemanha moderna tem ligações com a antiga Assíria. Por que é que isto é importante? Porque na antiguidade, Israel e a Assíria eram inimigos mortais. De fato, quando a casa do norte de Israel caiu em 721 a.C., foi às mãos dos assírios. Por causa dos seus pecados, Israel foi entregue à destruição. A Assíria foi o instrumento dessa destruição. Isto foi predito por Isaías em Isaías 10, versículos 5 e 6. A nação ímpia de que Deus falava era a nação de Israel, que foi invadida pelos ferozes assírios. Então, por que é que isto nos deve preocupar hoje? Porque a profecia é muitas vezes dupla e o cumprimento histórico é seguido por um cumprimento futuro. Noutras palavras, as nações descendentes dos britânicos estão a preparar-se para serem derrotadas por uma potência da besta liderada pela Alemanha na Europa. É uma rivalidade antiga a desenrolar-se mais uma vez. O profeta Isaías prevê que, a seu tempo, Israel será derrotado, espalhado e depois reunido da Assíria. Isso encontra-se em Isaías 11, versículo 16. Repare mais adiante em Isaías 27, versículos 12 e 13. Naquele dia, o Senhor debulhará o seu cereal desde o Eufrates até ao ribeiro do Egito. E vós, ó filhos de Israel, sereis colhidos um a um. Naquele dia, se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Assíria, e os que foram desterrados para a terra do Egito, tornarão e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Isto nunca se cumpriu no passado. O povo de Israel nunca regressou da Assíria depois de ter sido levado cativo.
Muitos judeus acabaram por regressar à terra prometida da seu cativeiro babilônico, mas não à casa do norte de Israel. Isto ainda é futuro. Então, a Alemanha e a Europa seguirão o seu próprio caminho independentes dos Estados Unidos? A profecia bíblica diz que sim. E as peças para que isso aconteça estão a começar a juntar-se. Na 24ª Conferência de Segurança de Berlim, em novembro de 2025, o embaixador na NATO, Matthew Whitaker, fez esta declaração interessante. Anseio pelo dia em que a Alemanha venha aos Estados Unidos e diga que estamos prontos para assumir a posição de comandante supremo aliado. Acho que estamos muito longe disso, mas anseio por essas discussões. Pode não ser tanto tempo quanto ele pensa. Considere esta citação de um especial de 60 minutos da CBS de 14 de dezembro de 2025. Marcados pelo passado nazi do seu país, os alemães abraçaram o pacifismo após a Guerra Fria. Os gastos com defesa colapsaram a ponto de alguns soldados comprarem o seu próprio equipamento. Mas a invasão em larga escala da Ucrânia pela Rússia, combinada com a pressão persistente do presidente Donald Trump para que a Europa assuma mais da sua própria defesa, transformou o cenário. Hoje, a Alemanha está a correr para se rearmar. A profecia bíblica diz que a Europa se tornará forte o suficiente, não só para se proteger e rivalizar com os Estados Unidos, mas, dadas as circunstâncias certas, a subjugará e conquistará. Que ironia! Os Estados Unidos estão a pressionar a Alemanha a remilitarizar as suas indústrias, mas o resultado final será a ascensão de um novo regime semelhante ao nazi. Só que desta vez, os aliados não vencerão. A América e a Europa tornar-se-ão por um tempo inimigos mortais. Isto pode ser chocante para si, mas vem diretamente da profecia bíblica. Mas eles não permanecerão inimigos. O profeta Isaías também deu esta profecia espantosa de como, sob a direção de Cristo, Israel e a Assíria trabalharão juntos para reconstruir durante o milênio. Repare em Isaías 19, versículos 24 e 25. Naquele dia, Israel será o terceiro com o Egito e com a Assíria, uma bênção no meio da terra, porque o Senhor dos exércitos os abençoará, dizendo: Bendito seja o Egito, meu povo, e a Assíria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. O nosso mundo está prestes a virar do avesso. E precisamos estar preparados para esses eventos vindouros que apanharão a humanidade de surpresa. Podemos ser encorajados pelas promessas de esperança e um futuro sob o reinado milenar de Cristo, para o povo da Assíria, o povo de Israel, e todos de todas as nações do mundo. Será um tempo em que a Assíria e Israel serão verdadeiros aliados e trabalharão juntos sob Cristo por 1000 anos. Que esse dia chegue logo. Obrigado por assistir. Se achou este vídeo útil, veja mais conteúdo ou clique em subscrever para ficar conectado. E se desejar um guia de estudo gratuito sobre este tema, clique no link na descrição. Até a próxima!